O canal no YouTube, Meja TV, apresenta a lição 3, da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos. Tema da lição, o avivamento no Novo Testamento. Revista Dominical, Aviva a Tua Obra. Em nossa lição estudaremos os seguintes pontos. Ponto 1. O avivamento nos Evangelhos. Ponto 2. O avivamento nos Atos dos Apóstolos. Ponto 3. O avivamento nas Epístolas e no Apocalipse. Texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, e dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Evangelho de João 4, versículo 10. Verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual, que perpassa a história. Leitura bíblica em classe. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 7 ao 15. Eu passo a ler. Veio uma mulher de Samaria, tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade, comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, e dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Introdução. Nesta lição, temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo, mediante aos homens comissionados por Ele, para proclamar a mensagem de boas novas, para Israel e o mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do Reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem, por meio de epístolas e livros. Ponto 1. O avivamento nos Evangelhos. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos, primeiramente, o avivamento em João, pois sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo, para uma missão gloriosa entre os homens. Subponto 1. O Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95, depois de Cristo. Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas. Daí não considerarmos esse evangelho um livro sinótico. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens. Em João 4, versículo 14, Jesus disse: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar, para a vida eterna. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus, ou seja, preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Só Jesus pode fazer isso. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Subponto 2. O avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo. É considerado o Evangelho do Reino ou o Evangelho do Rei. As expressões reino dos céus, reino ou reino de Deus aparecem mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus, e depois ao mundo, que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento, por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Subponto 3. O avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo, em 3 aspectos.
Primeiro, ele mostra Jesus como o servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como o servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas, um de seus discípulos, e humilhado pelos soldados romanos. Terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres, que foram ao seu túmulo, afirma: já ressuscitou, não está aqui, conforme o Evangelho de Marcos capítulo 16. Assim, nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Sub-ponto 4. O avivamento em Lucas. O Evangelho de Lucas, o médico amado, é considerado o Evangelho do Filho do Homem, pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, bem como a mensagem dos anjos aos pastores. Um novo tempo que chegava para Israel, e o mundo. Era o avivamento enviado dos céus. Ponto 2. O avivamento nos Atos dos Apóstolos. A mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o Evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios, de maneira impactante e avivada. Sub-ponto 1. O avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, versículo 5, o evangelista registra as palavras de Jesus, quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Sub-ponto 2. A descida do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, registrado em Atos 2, é o cumprimento da promessa de Deus, feita em 835 a.C., conforme o livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão, conforme está registrado em Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao 18. Dias depois, receberam o cumprimento da gloriosa promessa, quando foram cheios do Espírito Santo, para executar a grande comissão. Para pregar o Evangelho, é preciso receber o avivamento que vem do alto. Ponto 3. O avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Sub-ponto 1. Nas epístolas paulinas. Após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus o transformou em pregador, e apóstolo, e doutor dos gentios, conforme a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Não por acaso, ele escreveu 13 cartas entre igrejas e pessoas. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como a justificação pela fé em Romanos, a salvação em 1º e 2º Coríntios, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus, em 1º e 2º Tessalonicenses, o advento da alegria dos salvos em Filipenses. Todavia, e especialmente, vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios: Mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, versículo 18. Esse apelo continua a ecoar atualmente. Sub-ponto 2. Nas epístolas gerais ou universais. As epístolas universais apresentam 8 documentos. Aparentemente sem perspectivas avivalistas, elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé e da salvação, acompanhadas de boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus derramados nos corações dos salvos. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. Sub-ponto 3. No livro do Apocalipse. O último livro da Bíblia traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos. A revelação do Cristo glorificado. A revelação de coisas passadas. A revelação de coisas em relação à Igreja. Em relação às nações. O arrebatamento da Igreja.
O tribunal de Cristo. A entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro. Depois de 7 anos, em que haverá a grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo, e as bodas do Cordeiro no céu, Jesus voltará em glória, e será visto por todos os habitantes da terra. Ele dará fim à grande tribulação, e implantará gloriosamente o seu reino milenial. Nesse dia, o mundo viverá o maior, e o último avivamento da história. Conclusão. O Novo Testamento é a revelação de Deus, para a sua igreja, e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus, para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça, de maneira avivada, a sua missão na terra.